Bem-vindos ao canal Pura Matemática. Esse é o 7º vídeo da série Enem mais Veste, então me acompanhe aqui. No vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre função do primeiro grau, só que agora eu vou tratar de inequações do primeiro grau. Tá? Vamos lá. O que é uma inequação? Uma inequação é uma expressão que não é uma equação. Uma equação ela tem um sinal de igualdade. Então uma inequação é uma expressão que tem um sinal diferente desse, né? O próprio sinal de diferente, né? Uma expressão com sinal de diferente seria uma inequação, mas aqui a gente está interessado nas inequações com as desigualdades maior, maior igual, menor e menor igual. E as inequações do primeiro grau, então, elas vão ser do tipo ax mais b maior do que zero, ax mais b maior ou igual a zero, ax mais b menor do que zero e ax mais b menor ou igual a zero. Tá? Ax mais b é a forma geral de uma função do primeiro grau, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Resolva a inequação menos 6x mais 18 maior ou igual a zero. A ideia aqui é isolar o x. Então, primeiro eu vou passar o 18 para o lado direito, ele vai trocar a operação, ele está somando, então ele vai passar subtraindo, ele vai passar negativo para o outro lado. Vai ficar menos 6x maior ou igual a menos 18. Como a parcela que contém o x aqui é negativa, menos 6x, uma possibilidade aqui é multiplicar essa inequação toda por menos 1. Então, vou multiplicar toda ela por menos 1 para que o termo em x fique positivo. Só que aqui vem uma observação, tá bem importante. Quando a gente multiplica uma inequação por um número negativo, o sinal de desigualdade também vai inverter. Então, após multiplicar por menos 1, essa inequação vai ficar 6x, agora positivo, menor ou igual, tá? Inverte o sinal de desigualdade, a 18. Tá? As parcelas da esquerda e da direita mudaram de sinal e o sinal de desigualdade também inverteu. Agora o 6 passa dividindo, fica x menor ou igual a 3. Essa é a solução dessa inequação. Outro exemplo. Resolva a inequação 4x mais 28 menor do que zero. Passo 28 para a direita com a operação contrária, subtraindo, negativo, né? 4x menor que menos 28. O 4 passa dividindo, x menor que menos 28 quartos, portanto x menor que menos 7. Basicamente, é assim que se resolve uma inequação do primeiro grau, tá? Isolando a variável x. A única coisa que tem que prestar atenção é quando a gente deve multiplicar a equação, quando a gente for multiplicar a inequação por um número negativo, onde o sinal da desigualdade vai inverter. Agora a gente vai tratar de duas questões relacionadas a inequações do primeiro grau, tá? Que são as inequações produto e inequação quociente. Como é que a gente determina o sinal, resolve uma inequação de um produto de duas funções do primeiro grau? Tá? Aqui é uma das formas de resolver. Então, por exemplo, resolva a inequação x mais 3 vezes 2x menos 4 maior ou igual a zero. Se a gente multiplicar essas duas funções ali, como está escrito ali no lado esquerdo, a gente vai ficar com uma inequação de segundo grau. Tá? Então, por enquanto, a gente não vai trabalhar resolvendo inequação de segundo grau. Vamos resolver como se fossem duas inequações ali do primeiro grau. Tá bom? A gente vai estudar o sinal de cada uma daquelas funções do primeiro grau. Então, primeiro a gente vai determinar o sinal de x mais 3. Como é que a gente faz isso? Tá? Primeiro a gente acha a raiz dessa função x mais 3. Como é que a gente acha a raiz? Simplesmente igualando a função a zero. Tá? X mais 3 igual a zero, que dá x igual a menos 3. Ou seja, a reta dessa função no primeiro grau corta o eixo x no ponto menos 3. E a gente sabe que se o coeficiente angular, tá, o coeficiente do x é positivo, essa reta é crescente. Então aqui a ideia é fazer um simples esboço dessa função do primeiro grau, tá, que é uma função crescente e corta o eixo x no menos 3. Então tá ali o desenho gráfico dessa função do primeiro grau. É uma reta crescente, porque o coeficiente angular é positivo, e ela corta o eixo x no menos 3. Observa que à direita do menos 3, a função, a reta, está acima do eixo x. Então ali ela vai ser positiva. E à esquerda de menos 3, a função, a reta, está abaixo do eixo x. Logo, naquele intervalo, ela vai ser negativa. Por isso, aqueles sinais positivos, positivo à direita de menos 3 e negativo à esquerda de menos 3. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para outra função, para o 2x menos 4. A gente vai estudar o sinal dessa função.
achando a raiz dela primeiro. 2x menos 4 igual a 0, x igual a 2. Isolando o x ali, a gente tem que x igual a 2. Portanto, essa função tem raiz 2. Ela corta o eixo x no ponto 2. O coeficiente angular dela é 2, é positivo, então ela também é crescente. Então essa reta corta o eixo x no 2 e é crescente. Então tem um esboço ali dessa função do primeiro grau, tá? E a ideia é a mesma. Onde a reta estiver acima do eixo x, a função é positiva. Onde ela estiver abaixo do eixo x, ela é negativa. Então, olhando pelo gráfico, fica fácil de identificar. A direita do 2, ela está acima, logo ela é positiva. A esquerda de 2, ela está abaixo do eixo x, logo ela é negativa. Agora a gente vai fazer um diagrama com essas duas funções e analisar o produto dos sinais dessas duas funções, tá? Então, na primeira linha do diagrama, nós temos a função x mais 3. Nós vimos que a função x mais 3 era positiva à direita do menos 3 e negativa à esquerda do menos 3. Então, está ali a linha da função x mais 3, onde eu coloquei apenas os sinais, né, dessa função. A mesma coisa na segunda linha, na linha do meio ali, que é o sinal da função 2x menos 4. Nós vimos que essa função era positiva para x maior do que 2 e negativa para x menor do que 2. Então, sinais positivos à direita do 2 e sinais negativos à esquerda do 2. Agora, a linha de baixo, a gente vai tratar do produto dessas duas funções. Do produto de x mais 3 por 2x menos 4. E o sinal desse produto vai ser o produto dos sinais dessas duas funções em cada um desses intervalos. Observa que para o produto nós separamos em 3 intervalos, tá? A esquerda de menos 3, entre menos 3 e 2 e a direita de 2. A esquerda de menos 3 ficou positivo. Por quê? Porque ambas as funções são negativas à esquerda de menos 3. Tá? Então, menos com menos, um produto de um número negativo por outro número negativo, dá um número positivo. Entre menos 3 e 2, a função x mais 3 é positiva, é só olhar ali na primeira linha, e a função 2x menos 4 é negativa, olha ali na segunda linha. Então, um número positivo com um negativo resulta em negativo, né? O produto de um positivo por um negativo é negativo. Por isso que naquele intervalo entre menos 3 e 2, o resultado deu negativo para o produto. E à direita de 2, ambas as funções são positivas. X mais 3 é positivo e 2x menos 4 também é positivo. Um produto de dois números positivos continua sendo positivo. Por isso a função por isso eu tenho mais ali à direita de 2. Na dúvida, tá? Vocês podem atribuir um valor para a função, ali, para cada uma das funções, ou para o produto das funções em cada um dos intervalos. Tá? Por exemplo, eu tenho que analisar a esquerda de menos 3, entre menos 3 e 2, e a direita de 2. Tá? Vamos analisar o intervalo do meio ali, entre menos 3 e 2. O zero está nesse intervalo. Então, se tu colocar x igual a 0 ali, tu vai ver que eu tenho um produto de 3 na primeira função, por menos 4 na segunda função. 3 vezes menos 4 dá menos 12. É um número negativo, de fato. Então, é uma outra maneira de conferir, né, se esses sinais estão corretos. Tá? Bom, o que a gente tem que resolver? O que está pedindo ali? Está pedindo x mais 3 vezes 2x menos 4 maior ou igual a 0. Ou seja, eu quero que esse produto seja positivo. Nós vimos ali pelo diagrama que ele é positivo à esquerda de menos 3 e à direita de 2. Agora, o que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar as extremidades desse intervalo, ou seja, os valores exatamente de menos 3 e 2. Quando que esses valores entram e quando que esses valores não entram na solução? Eles vão entrar na solução quando eu tiver uma igualdade junto com o sinal de maior ou menor, né? Então, nesse caso, maior ou igual a 0, entra os extremos. Entra o menos 3 e entra o 2. Então, a solução aqui é o intervalo de menos infinito até menos 3, fechado em menos 3, né? União, fechado em 2 até mais infinito. Ok? O próximo exemplo agora trata do quociente. Tá? Uma inequação quociente é uma inequação do tipo 3x menos 3 sobre 20 menos 4x maior do que 0. A gente vai resolver essa inequação agora. A ideia é exatamente a mesma da anterior. Estudar o sinal do numerador, o sinal do denominador e depois o quociente dos dois sinais. Tá? Então, sinal de 3x menos 3 do numerador. Primeiro a gente acha a raiz aqui é 1.
e aí monta um gráfico, faz um esboço do gráfico. 3x menos 3 é uma reta crescente, porque o coeficiente angular, o coeficiente do x é positivo, é 3. Então está ali um esboço de uma reta crescente que corta o eixo x no ponto 1. À direita de 1 a função está acima do eixo x, portanto ela é positiva. À esquerda de 1 ela está abaixo do eixo x, portanto ela é negativa. Agora, o denominador, g de x igual a 20 menos 4x. Qual é a raiz? A gente vai resolver 20 menos 4x igual a 0, o que nos dá x igual a 5. Então a raiz é 5. Só que agora o coeficiente angular, o número que acompanha o x, é negativo, é menos 4. Isso quer dizer que a reta é decrescente. Então ela é como no gráfico, ali tem aquele formato decrescente, como está ali no gráfico. Tá? E ela corta o eixo x no ponto 5. Agora a gente observa que à esquerda do 5 a função está acima do eixo x, portanto ela vai ser positiva naquele intervalo, à esquerda de 5, e ela está abaixo do eixo x à direita de 5, para valores maiores do que 5. Por isso um sinal negativo ali no intervalo de 5 em diante. Agora a gente vai estudar o quociente, a razão, a divisão entre essas duas funções. Então o sinal do quociente. Na primeira linha eu coloquei o sinal do numerador, o sinal de 3x menos 3. Ele é positivo à direita de 1 e negativo à esquerda de 1. O sinal de 20 menos 4x na segunda linha, ele é positivo à esquerda de 5 e negativo à direita de 5. E o sinal do quociente agora. O quociente ficou dividido em 3 intervalos também. Tá? À esquerda de 1, entre 1 e 5 e à direita de 5. Esse 1 e 5 são exatamente as raízes do numerador e do denominador. Tá? Então, à esquerda de 1, como é que vai ficar o sinal do quociente? O sinal do numerador é negativo, o sinal do denominador é positivo. A divisão de um número negativo com um número positivo é negativo. Então, por isso é negativo à esquerda de 1. Entre 1 e 5, ambas as funções, o numerador e o denominador, são positivos nesse intervalo. Então, um quociente, uma divisão de dois números positivos, continua sendo positivo. E à direita de 5, o numerador é positivo e o denominador é negativo. Então, uma divisão de um positivo por um negativo resulta em um número negativo. Então, o sinal do quociente, da razão entre essas duas funções, está ali na terceira linha. Ele é negativo à esquerda de 1, positivo entre 1 e 5 e negativo à direita de 5. O que está pedindo ali? Está pedindo para resolver 3x menos 3 sobre 20 menos 4x maior do que zero, estritamente maior do que zero. Tá? Maior do que zero é positivo. Qual é o intervalo que essa razão é positiva? Ali na terceira linha é onde tem o sinal de mais. O sinal de mais está no intervalo de 1 até 5. Como a inequação é uma inequação estrita, né, estritamente maior do que zero, as extremidades não entram aqui. Tá? Então o 1 e o 5 tem uma bolinha aberta nesses dois intervalos, indicando que esses extremos não entram na solução. Tá? Então a solução aqui é o intervalo aberto de 1 até o intervalo 5. Não é intervalo, o intervalo aberto de 1 até 5. Ok? Uma observação aqui, tá? O denominador é 20 menos 4x. Então, observa que o 5 anula o denominador. Então, mesmo se eu tivesse uma igualdade, um maior igual, o 5 não entraria na solução, no intervalo, porque ele zera o denominador. Então, ele não faz parte do domínio dessa função, tá bom? Só essa observação. Ok? Por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo.